Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Essa é a primeira aula de matemática financeira do professor Felipe Rodrigues da Silva. Primeira aula sobre juros simples, conteúdo importante para quem quer aprender para concursos públicos e vestibulares. Juros. O que define os juros? Definição de juros. Juros representam a remuneração do capital empregado em alguma atividade produtiva. Juros é a remuneração, é o salário do dinheiro. Professor, é salário do dinheiro? Como assim? Se você investe o seu dinheiro vai produzir. Se ele produz, ele gera uma renda, ele gera uma remuneração, ele gera um salário, entre aspas. Portanto, juros representam a remuneração do capital em alguma atividade produtiva. Dinheiro parado, se você deixar embaixo do colchão, na sua casa, ele não vai render, mas o dinheiro em atividade produtiva, ele rende uma remuneração. Essa remuneração é chamada de juros. Portanto, os juros podem ser capitalizados segundo dois regimes, os simples e os compostos. Por hoje vamos estudar apenas os regimes em juros simples. Juros compostos será para as próximas aulas. Juros simples. O juro de cada intervalo de tempo sempre é calculado sobre capital inicial emprestado ou aplicado. Ou seja, os juros ele depende do investimento inicial. Quanto mais você investe, mais você consegue juros. Quanto maior o capital inicial, maior os juros. Essa é a fórmula que aparece na maioria das apostilas. Juros é igual a capital, interesse, nossa taxa de juros multiplicado pelo tempo. Pô, professor, já vou ter que decorar a fórmula? Mal começou a aula, já vai começar a fórmula. É assim que começa a maioria das apostilas, mas eu acredito que é importante você conhecer muito bem esses termos. O que é o J, o que é o C, né? Essa fórmula é conhecida como CIT, para memorizar mais fácil. Depois passaria a fórmula de montante. Vamos entender cada letrinha aí e o que ela significa. O importante é você ter o significado. Apenas decorar não é suficiente. Nosso C é o nosso capital, é o valor investido, nosso capital inicial. Em apostilas mais antigas utiliza a palavra principal. É importante você conhecer várias palavras semelhantes, vários termos, porque nos enunciados as pessoas costumam confundir. Porque as pessoas estão acostumadas a fazer a continha, mas não a entender o texto mesmo. Interpretar essa leitura. Então é correto você estudar bem, entender, compreender os termos utilizados nos enunciados, que são os termos corretos. Não adianta você ficar acostumado com muita gíria, porque no enunciado não vai ter gíria. Então, importa para você saber que o C é o capital, é o valor inicial do investimento. Nosso J é o juros, propriamente dito. Lembrando que o J é o valor monetário dos juros, valor absoluto. Meme é nosso montante. Montante porque é o total, é o capital mais os juros. Seria o dinheiro que você sacaria depois de investir o dinheiro. Não confunda o nosso montante com o nosso capital. Capital é o valor inicial, montante é o valor final. Agora, atenção. I. Letra I significa interest, juros em inglês. Pô, professor, por que não usou J? Porque J já foi usado antes como nosso valor. E pela influência das apostilas, calculadoras americanas, né? Que utilizam a letra I como juros, que é a palavra interest. Porém, I representa a taxa de juros, nosso índice de juros, que ele pode ser em porcentagem. Na verdade, a maioria das vezes, ela é em porcentagem nos contratos de bancos mesmo. Porém, nas calculadoras, nossas continhas, utilizamos o valor unitário, decimal ou em fração. Vamos entender bem isso no exemplo. E o nosso T é o nosso período de tempo. O tempo pode ser em dias, podem ser em meses, pode ser em anos. Mas, em concursos públicos, não vai ser tão simples, não vai trabalhar diretamente com meses, vai trabalhar com bimestres, semestres, trimestres, para você já
ter que fazer uma adaptação. O examinador não vai deixar a continha pronta para você jogar na fórmula. Você vai ter que fazer algum trabalho de adaptação. Muitas vezes com juros ou com o tempo. Vamos para o exemplo? Questão: qual o valor do montante produzido por um capital de R$ 1.200 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2% durante 10 meses? Pô, um monte de número, né? Quem já está acostumado no comércio, só de pegar os números já joga na calculadora e resolve. Mas para concurso público você não tem calculadora, amigão. Então é importante você treinar. Na próxima aula vai ser só de exercícios. Esse exercício é só de exemplo. Vamos lá. A pergunta é qual o valor do montante? O montante é o valor total. E ele passou para mim o capital. Correto? Capital de 1.200. Aplicado, juros simples, a taxa de 2%. Vamos começar a trabalhar com essa taxa? 2%. 2% é igual a 2%. Professor, fração. 2% é igual a 2%. Por que você falou isso, professor? Porque em porcentagem você não consegue calcular direto, só na calculadora. Na calculadora você trabalha com 2% automático. No papel, nós teremos que usar o 2%. Fração. Professor, não gosto de fração. Lembro lá da época da minha professorinha chata, lá de 5º, 6º ano. Beleza. Então vai ter que trabalhar com decimal. 2%, 2 centésimos. Correto? 0,02 ao mês. Qual que é o tempo? O tempo está mais fácil aí, durante 10 meses. E a pergunta é qual o montante? Recomendo que você anote separadinho cada coisa para poder resolver a questão com mais facilidade. Fórmula: J igual a CIT, capital, índice de interesse, nossos juros, e o tempo. Usei aí o símbolo asterisco para multiplicação para você já ir acostumando com algumas terminologias que nós usamos em matemática financeira. Vamos colocar aí. Capital 1.200, confere. Interesse, nossos juros, 2%. Professor, 2%. Por quê? Porque é muito mais fácil com fração. Tendo divisão por 100, eu consigo cortar zero. Olha o que vai acontecer aí. Nosso 10 é o nosso tempo. Não tem 2 zerinhos ali embaixo na fração? E não tenho 2 zerinhos no 1.200? Eu consigo dividir 1.200 por 100. Eu vou ter apenas 12. Seria a mesma coisa que cortar zero. Olha que fácil. Não tenho 2 zeros ali? 2 zeros embaixo? Eu corto. Então eu tenho 12 vezes 2 vezes 10. Olha que facinho. 12 vezes 2, 24. Vezes 10, 240. Olha que bacana. Se você fosse trabalhar com decimal, você ia ter que fazer continha de multiplicação, contar vírgula, etc. Nesse caso é mais fácil a fração mesmo. Dividido por 100, como sempre vai ser porcentagem, você vai ter que acostumar a dividir por 100. Dividir por 100 você vai trabalhar com corte de zeros. Voltando, 12 vezes 2 vezes 10, 240. Nossos juros em reais é 240. A pergunta era, o valor dos juros? Não. Era qual o valor do montante? Cuidado. Muitas vezes você calcula um valor e ele não é o valor da pergunta. A pergunta é o montante. Se você tivesse a alternativa de 240, muitas pessoas iam errar. Porque a pergunta não é os juros, é o montante. O montante é o capital mais os juros. Olha que fácil. 1.200, que era o valor inicial, mais 240. 1.440. O montante, R$ 1.440. Olha que bacana. Repare que em juros simples, esse 2% seria um valor fixo. Então, seria equivalente assim, 2% a cada mês. Todo mês ele está rendendo, ó, R$ 24. Olha que fácil. 1% vai dar 12, 2% é R$ 24. R$ 24 por 10 meses eu teria 240. Daria até para fazer de cabeça. Eu não recomendo para exercício de concurso público você fazer de cabeça para não se confundir com pegadinhas. Por exemplo, a grande questão aí era o montante, não era os juros. Se você tentasse fazer muito rápido, talvez você poderia errar. Correto? Próxima aula só de exercícios. Até lá!